Amém, amém e amém. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Fica tranquilo também, porque vai ser projetado aqui. Olha que interessante, o título dessa mensagem é Motivos para ter fé. Olha só, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Ou seja, eu tenho uma certeza de algo, eu estou esperando algo, por isso eu tenho esta certeza, isso vai acontecer. A convicção de fatos que não se veem. Eu acredito, eu espero, mas eu não vejo. Isso é você ter fé. Agora, olha que interessante, porque a fé é o fator determinante da minha e da sua caminhada com Deus. Você já parou para pensar nisso? O fator determinante para que você continue andando com Deus é você ter fé, é você acreditar nele. Você não vê, você não toca, mas você acredita. Amém? Isso é ter fé. A fé é o fator determinante para que você continue andando com Deus. Você continue crendo em Deus. É através da fé, é o elo que faz você acreditar em Deus. Por quê? Você não viu, você não tocou, você não foi tocado, você não sentiu nada, mas você sabe que Ele existe, você sabe que Ele tem um plano para você escuta a palavra e por isso você acredita nele. Haja vista que muitos, a grande maioria das pessoas, antes de terem uma experiência palpável, real com o Espírito Santo, onde você fica arrepiado, onde você fala em línguas, onde você escuta algo audivelmente, onde você fica talvez chorando, talvez alegre, sabe, uma experiência onde você fala assim, nossa, aquele dia lá, fiquei todo arrepiado, como diria o profeta Vitor Hugo. Antes talvez de você ter algo nesse sentido, você começa a escutar a palavra, você começa a escutar a palavra de Deus, e por escutar a palavra de Deus, você começa a acreditar em Deus. Por isso que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra. A fé ela não vem pelo sentimentalismo, ela vem por você escutar a palavra. E a partir daí, você inicia uma vida de relacionamento, de intencionalidade em querer ter mais de Deus, e aí você vai aumentando as suas experiências com Ele. Aí você tem ali uma experiência onde você é tocado fisicamente, onde você chora, onde Deus ministra o seu coração de uma maneira personificada, onde Deus ele usa uma palavra, uma pessoa, um profeta para falar com você, Ele usa a palavra, sabe, Ele usa algo onde você possa ser algo mais plausível, algo mais sentimental mesmo. Mas geralmente o que acontece? É pelo escutar. Você escuta a palavra no culto, você escuta a palavra no clã, você escuta a palavra de um amigo, de uma amiga, que convidou você e começou a contar para você o testemunho daquilo que Deus está fazendo, aí você escuta, aí você fala assim, nossa, mas eu preciso ter esse Deus que essa pessoa está falando. É a fé em Deus, é o elo, é o que nos liga em Deus. Por isso, nessa noite eu quero falar sobre alguns motivos para que você tenha fé. Alguns motivos para que você continue tendo fé. Amém? Quem está comigo aí? Alguns motivos para que você tenha fé. Primeiro motivo é que a fé é o fator determinante para o milagre. Quantos aqui precisam de um milagre? A fé é o fator determinante para o milagre. Olha que interessante, Marcos capítulo 9. A Bíblia conta a história de um pai. Quantos aqui são pais ou mães? Conta a história de um pai, e esse pai, ele chega, eu imagino que ele sai de casa, a Bíblia ela não trata assim, ela não tem esse nível de detalhe, mas eu imagino que ele sai de casa em busca de Jesus. Quando ele está se aproximando de Jesus, ele é abordado pelos discípulos, então os discípulos tentam expulsar o demônio da criança, porque e Jesus ele está se aproximando daquela muvuca, ele percebe que tem algo ali acontecendo, ele percebe que tem uma movimentação diferente. Imagino que Jesus está chegando ali e percebe que os discípulos estão meio sem saber o que fazer ali, meio que perderam o rebolado, a situação, perdeu o controle, tem algo acontecendo. Jesus percebe isso, se aproxima daquela multidão, se aproxima daquele povo, e quando ele se aproxima do povo, o pai, que estava no meio daquilo ali, sai e fala assim, ó Jesus, eu trouxe o meu filho,
trouxe o meu filho para que ele fosse liberto de um espírito maligno. Agora, os seus discípulos não conseguiram fazer isso. Aí Jesus, escutando a situação, começa a conversar com o pai. Agora, interessante é uma parte da história, onde o pai ele fala assim, ó, Senhor Jesus, se tu pode, liberta o meu menino, liberta o meu filho. Você imagina, você pai, você mãe, onde a criança, a Bíblia fala que ela se lançava, ela perdia o controle do corpo, uma pessoa, uma criança sem controle de si, correndo o risco de tirar a própria vida. O pai desesperado, não sabe mais o que fazer, vai até Jesus. Quando ele chega até Jesus, os discípulos abordam, não conseguem resolver a situação. Agora ele está diante de Jesus, e ele fala assim, ó Jesus, olha, Senhor, se tu podes, faz alguma coisa com meu filho. Senhor, se tu podes, olha, resolve esse problema do meu filho, se tu podes. Aí Jesus fala assim, opa, peraí, Senhor, se eu posso, tudo é possível àquele que crê. E no verso seguinte o pai fala assim, eu creio. Você está entendendo que o fator determinante para o seu milagre é você acreditar que Deus, Ele pode entregar aquilo que tanto você tem feito, aquilo que você tanto tem perdido o sono, aquilo que tanto você tem buscado, aquilo que você não consegue resolver. Quando você deposita a sua fé em Deus e acredita que Ele tem as palavras de vida eterna, que Ele é aquele que pode dar a resposta, que Ele é aquele que pode mudar a sua história, que Ele é aquele que pode apacentar o seu coração, o milagre acontece. Por isso entenda algo essa noite, a fé é o fator determinante para que você tenha respostas encontradas em Deus. 2 ou 3 pegaram. A fé é o fator determinante para que você tenha respostas entregues por Deus. Você precisa de direcionamento, precisa tomar decisão, tenha fé. Tudo é possível àquele que crê. Não é qualquer coisa, não é assim, olha, é possível 2 pontos, áreas, saúde, financeira, familiar. Dentro da área familiar, olha, só engloba a sua casa, onde você mora. Não tem cláusulas ali, não tem observações ali, simplesmente tem uma palavra tudo, e tudo significa tudo. Tudo é possível para o seu Deus. Tudo é possível para o seu Deus. Tudo é possível para aquele que crê num Deus todo-poderoso. Tudo é possível para aquele que crê num Deus de tudo. A fé, motivos para que você tenha fé, é que a fé, ela agrada a Deus. Hebreus 11:6, um pouquinho para frente disso, diz assim, sem fé, é impossível agradar a Deus. Quantos aqui querem agradar a Deus? Sabe, querido e querida, vamos entender algumas coisas. Que a minha fé e a sua fé, ela é acrescentada através da escuta da palavra. Amém? Ou seja, eu escuto a palavra, eu tenho a revelação do plano de Deus para a minha vida, de quebra eu começo a andar embaixo desse plano, amém? Eu começo a entender que, olha, Deus me quer de algumas formas, Ele quer que eu tome algumas atitudes, Ele quer que eu tenha algumas posturas, Ele quer que eu deixe algumas coisas, Ele quer que eu tome algumas decisões. Por quê? Porque eu estou escutando a palavra dEle, Deus está falando comigo, está revelando o plano dEle, e eu estou forjando a minha fé, a minha confiança nele. Agora, por que eu estou dizendo isso? Imagina, você pai, que você ama o seu filho. Você ama o seu filho de uma maneira que não tem explicação. Amém? Não tem. Eu sempre digo para os pais que estão esperando uma criança, eu falo, gente, não tem comparação o que vocês vão sentir. Não tem. Não tem adjetivo, não tem argumento. Você não consegue explicar, olha, o amor de filho é igual a uma situação assim. Não tem. Quantos aqui concordam comigo? Não tem como. Você não consegue explicar, é algo único, algo especial, o amor de um pai com um filho. Agora imagina, que esse filho te desobedece,
desobedeceu, fez o que não era para fazer. Assim como eu e você fizemos ao longo da vida, como criança. Você brincou de uma forma que não era para brincar, falou que não era para falar, mexeu onde não era para mexer. O amor do pai muda com o filho, sim ou não? Agora, o pai está triste com o filho, sim ou não? Por quê? Desobedeça. Toda vez que eu não ando debaixo da palavra do Senhor, não é que Deus deixa de me amar, mas eu estou andando em desobediência e de quebra, desagradando o coração dele. Deus, ele sempre vai me amar. Deus, ele sempre vai querer meu bem. Deus sempre vai me amar de uma forma incomparável. Agora, querido e querida, entenda que você tem a opção de agradar o coração dele ou não. Você tem a opção de falar assim, olha, eu estou andando agradando o meu pai. Ou simplesmente você fala assim, ó, Deus me ama, eu sei que meu pai me ama, mas você anda e trata de uma forma indiferente. Isso é você ter fé. Isso é você andar de acordo com a fé que você tem. Isso é você andar de acordo com a fé que você acredita e deposita, a esperança, a confiança que você deposita em Deus. Quando você deposita a sua fé em Deus, você anda de acordo com aquilo que Ele está direcionando para que você faça. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que acontece com Saul. Saul, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se empoderou dele. Olha que lindo isso. O Espírito do Senhor se empoderou de Saul. Acontece que num determinado ponto da história, Saul recebe um comando, ele recebe uma palavra, um direcionamento da parte do Senhor para a vida dele. E o direcionamento era, Saul, vocês irão guerrear com o povo amalequita. Agora, quando vocês forem guerrear com o povo amalequita, é para matar todo mundo, é para destruir todo mundo, e mais, não peguem nada, não é para pegar nenhum animal, não é para pegar nenhum utensílio. Por quê? Porque as práticas daquele povo têm desagradado o meu coração. É mais ou menos o que Deus está falando assim, olha, se vocês pegarem algo, vocês estão compactuando com as práticas daquele povo, vocês estão valorizando as práticas daquele povo que desagradam o meu coração. Agora a Bíblia fala que Saul, seu exército, vai guerrear contra o povo amalequita. Agora, diferente daquilo que Deus havia falado, eles preservam e têm misericórdia com algumas pessoas, eles preservam alguns animais, algumas ovelhinhas bonitas, alguns porcos, pegam algumas coisas. Não, isso aqui não tem nada a ver. Não, isso aqui está tão bonitinho, olha que prejuízo matar esse bicho aqui, vamos guardar, vamos levar. Agora a Bíblia também fala que Deus, ao saber disso, se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Se arrependeu de ter colocado aquele homem como rei. Entenda que toda vez que você anda debaixo da direção de Deus para a sua vida, você está agradando Ele. Porque você não está andando de acordo com aquilo que você está vendo, você está andando de acordo com aquilo que você sabe que é Deus que prometeu. Isso é ter fé, isso é você confiar. É diante de um cenário que você não tem esperança, mas você tem uma palavra. É diante de um cenário que você acha que não vai dar, mas você tem um direcionamento da parte do Senhor. E você não anda pelo seu achismo, você anda de acordo com a palavra de Deus para a sua vida. E quando você se movimenta debaixo da palavra. De quebra, você está andando como alguém que tem fé, não confiando naquilo que você está vendo, mas naquilo que você sabe que existe. E você agrada o coração dele. Você agrada o coração de Deus. Uma coisa é Deus chamar, outra coisa é Deus chamar você agradando o coração dele. Se tem algo que Deus quer de mim e de você, é que nós tenhamos um coração obediente. Amém? Por isso, querido e querida, entra num nível de você obedecer a Deus, para que você agrade o coração dele. Amém? Entra num nível de você andar por fé, de você confiar em Deus de todo o seu coração, para que você possa entrar debaixo dessa provisão, desse sobrenatural, aonde você agrada o coração dele. E como é bom um pai que está com o coração alegre. Como é recompensador. Pensa aí na sua infância como é que era, quando você tirava nota boa. Pensa aí na sua infância quando você obedecia. Pensa aí na sua vida como é que era.
imagina como é que não vai com Deus. Quando você não simplesmente ama, mas você obedece. Repita comigo: ter fé agrada a Deus. Ter fé faz você acreditar no impossível. Tem áreas na sua vida que parecem ser impossíveis? Pois é, esse Deus que nós temos fé é o Deus das áreas impossíveis. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Olha a história de Ana. Ana, uma mulher que tinha um sonho. Quantos aqui tem sonhos? Ana tinha um sonho. E o sonho de Ana era o sonho de ser mãe. Talvez seja o seu sonho de ser mãe. Talvez seja o seu sonho realizar grandes coisas. Talvez seja o seu sonho, a sua família com você em um culto. Seu esposo, sua esposa, seus filhos. Talvez seja o seu sonho ter uma vida transformada. Viver dias de paz, de alegria, dias de tranquilidade. Resolver essa situação que você está inserido. Qual é seu sonho? Qual é o tipo do sonho que você tem? Porque o sonho não é algo que você realiza passando o cartão de crédito em 10, 12 vezes, pedindo para o gerente aumentar o limite. O sonho não é algo que você vai lá e faz um crédito em 48, 60 vezes. Não. O sonho é algo que você não consegue resolver. É algo que não está no teu controle. É algo que não tem network que resolva. É algo que não tem conta bancária que resolva. O sonho é algo que não está sob o seu controle. É um sonho. Agora, o que está sob o seu controle são alguns passos para chegar até esse sonho. Pastor, por que você está falando isso? Porque Ana tinha um sonho. Algo que ela não conseguia resolver. Algo que passava do entendimento dela. Algo que passava das forças, das habilidades dela. Agora Ana entendeu que existia um Deus, o Deus do impossível. Um Deus que respondia a sonhos. Um Deus que olhava corações sedentos. E já sem forças para lutar, sem argumentos para lutar. Porque havia ali um conflito onde ela precisava todo o tempo encontrar em Deus um motivo pelo qual ela era estéril. Ana estéril. Então, num tempo onde as mulheres elas tinham uma responsabilidade perante a família de dar filhos, gerar filhos, era a função da mulher naquela época. Porque ter filhos era a geração do marido, o sangue, perpetuar. Não ter filhos era a geração estafadada à morte, a terminar ali. A família, a descendência, não existia. Então, por isso que Ana, ela está agora desesperada. Por quê? Porque num tempo onde o homem poderia ter mais de uma mulher, a outra esposa do seu esposo tinha filhos. Acontece que Ana tinha o coração do esposo. E ela um dia, sem ter mais forças, talvez assim como você quando entrou por aquela porta, sem ter mais forças para lutar pelo seu sonho, sem ter mais forças para não desistir do seu sonho, sem ter mais estratégias para conseguir que aquilo que está no papel se torne real. Ana agora está diante de Deus e fala assim: Deus, eu não consigo mais. A Bíblia fala que ela está desesperada, ela está chorando. Alguém que não tem mais forças. Tanto é que o profeta Eli passa no ambiente, acha que ela está embriagada. Ela fala assim: Senhor, se o Senhor me entregar um filho, esse filho aqui não vai ser meu. Esse filho vai ser do Senhor. E a Bíblia então fala que Ana engravida. Ela engravida de Samuel, o homem que foi um profeta. O homem, inclusive, que foi a boca para falar para Saul que ele não deveria deixar nenhum amalequita vivo. Foi o homem que foi usado por Deus para dizer para Davi que ele seria o futuro rei. Você está entendendo que quando Ana entregou o coração dela, ela entregou o sonho dela, ela alinhou o sonho dela com aquilo que Deus estava querendo fazer. O milagre aconteceu. Ter fé faz você acreditar no impossível. Agora, querido e querida, alinha o seu sonho com aquilo que Deus quer fazer.
Alinha o seu sonho com aquilo que Deus quer fazer nesse tempo. Alinha o seu sonho com aquilo que Deus quer fazer em Chapecó, nesse mês, nesse ano, nessa estação, que você vai ver o milagre, o sonho acontecer. Quando você menos esperar, você está andando com o sonho. Quanto menos você esperar, você está carregando o sonho. Quanto menos você esperar, você está sobrevoando o sonho. Quanto menos você esperar, você está dormindo no sonho. Quanto menos você esperar, a sua família está com você na igreja. Sabe por quê? Porque não tem nada impossível para o seu Deus. Não tem nada impossível. Não deixe de ter fé. Não deixe de acreditar. Amém? Ter fé é fator determinante para o milagre. Agrada a Deus. Faz acreditar no impossível. E é para quem sabe o que quer. Projeta aí Tiago capítulo 1, verso 6. Ter fé é para quem sabe, o que quer da vida. Sabe por quê? Olha só. Peça, porém, com fé. Se é para pedir com fé. É acreditando. Em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Próximo. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, ou seja, a pessoa como a onda do mar que vai e que volta, não pensa que vai conseguir alguma coisa. O texto está falando assim, numa linguagem atualizada, Lucas Pacheco, versão 2022, dia 8 de junho, ele está falando assim, olha, você, que uma hora você fala assim, eu vou fazer, mas amanhã você fala assim, eu não vou fazer mais. Não, eu creio. Não, mas amanhã eu não creio. Não, Deus é Deus da minha vida. Não, mas olha, o calo apertou, não é mais não. Hoje eu estou com Deus, amanhã eu estou sem Ele. Hoje eu sou de Deus, amanhã eu sou do meu braço. E essa pessoa que é como a onda do mar que vai e que volta, está falando assim, ó Deus, hoje o controle da minha vida é seu. Não, mas amanhã o calo apertou, hoje o controle é meu. Não, Senhor, o Senhor guia a minha vida. Não, peraí, está guiando para um lado que eu não quero que vá. Eu quero que vá para esse. Essa pessoa, olha só. Deixa ali, que é como a onda do mar, próximo, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos, é inconstante. Hoje acredita em Deus, amanhã já coloca em xeque aquilo que Deus liberou sobre você hoje. Hoje você escuta o que Deus tem para você, o sonho, o plano dele, mas amanhã você está falando, mas será que foi Deus? Hoje eu conversava com uma pessoa à tarde, tomava um café com ela, e eu preguei no culto de domingo. E ele me falou assim, pastor, eu aproveitando, eu preciso que você me dê um direcionamento para uma área. Já é de alguns dias que eu estou sendo incomodado acerca disso. E olha, quando você falava sobre fidelidade domingo, na minha cabeça saltou esse tema e eu falei, eu preciso resolver. Eu falei, rapaz, eu falei sobre isso em algum momento da pregação? Não, pastor, em nenhum momento. Eu falei, você já estava pensando? Sim, pastor. Você já estava incomodado? Sim, pastor. Quem falou então? Foi Deus. Então sabe o que você faz? Amanhã resolve. Amanhã, urgente. Se possível, hoje, resolva. Anda debaixo daquilo que Deus está fazendo. Sabe por quê? Para não ser como a onda do mar. Que hoje você tenha clareza daquilo que precisa fazer, mas coloque em xeque aquilo que Deus está direcionando pela sua falta de fé. De quebra. Aquele que não é indeciso, aquele que vai até o fim, aquele que persevera. Tem 2 ou 3 pessoas aqui que vão até o fim, que perseveram, que não abrem mão, que não é como a onda do mar, não é como o vento, não é volátil, mas que vai até o fim. Aquele que persevera é aquele que sabe que o mar vai abrir, é aquele que sabe que anda sobre as águas, é aquele que sabe que Deus fecha a boca do leão, é aquele que sabe que o milagre acontece na sua vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, tenha fé. Tenha fé. Acredite que Deus é com você. Amém?